Olá galera, valeu aqui novamente. Hoje eu vou tentar dar uma ajudazinha aí para quem não é do ramo do ar-condicionado, né? A gente vai começar agora a ver essa matéria em máquinas térmicas 2. E eu vou compartilhar com vocês um material que eu tenho aqui quando eu estava lá na FATEC, né? Foi elaborado pelo professor Wilson de Azevedo e pelo professor Ernesto Furlan. Fazia parte do curso de sistemas mecânicos, né, onde a gente estudava ar-condicionado e sistemas térmicos, né? Bom, então agora vamos falar do ciclo frigorífico básico. Para a galera aí ter uma noção, é uma coisa bem explicativa, assim, intuitiva, uma apresentação que o professor fez aí que ficou muito legal. Se alguém quiser depois do PowerPoint original eu posso passar. É que não vai ter a explicação, né? Vai ser só na base do slide. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para tentar falar o que não está escrito nas apresentações. Diferente de alguns professores que a gente tem na escola, lá o pessoal usava o slide só para ilustrar, né? E ele explicava, não ficava lendo, que nem alguns que a gente tem. Mas deixa isso para lá. Vamos lá para nossos vídeos. Eu mantive o vídeo original, né? Os slides originais, vocês vão ver que tem um som meio bem esquisito mesmo. É que essa aula aí era de 2000, né? Então, o bicho está bem velhinho, né? Mas vamos lá. O ciclo frigorífico básico. Então aqui a gente tem a definição, né? Que é o princípio de todos os sistemas de refrigeração e ar-condicionado, né? Sistemas de refrigeração, a gente tem as câmeras frigoríficas, né, que pode ser de pequeno, médio e grande porte. Tem os refrigeradores domésticos, bebedouros e balcões frigoríficos. Aí são as aplicações, né, onde é que a gente pode usar a refrigeração, né? E tem os sistemas de ar-condicionado. Tem os aparelhos de janela, que a gente já conhece, aqueles antigão quadrado, né? Tem as outras unidades aí mais industriais, que são os chillers, e os sistemas splits, né, que são aqueles separados, né, que o condensador e o evaporador são separados. Isso aí a gente já viu tudo, né? Vamos passar de batido. Refrigeração é um processo de retirada de calor, né? Retirada de calor ele provoca a troca de calor, né? Então, para isso, a gente tem que ter dois corpos com diferentes temperaturas, né? E sempre o corpo de maior energia cede para o de menor energia, né? Então, a gente sempre tem o elemento refrigerante, que vai ser, logicamente, o que está com a temperatura mais baixa, e o produto ou o elemento a ser refrigerado, né? Que está com a temperatura mais alta. Até aí, sem novidades. Aqui um pouco uma releitura do que a gente já viu também, que a gente vai falar o que é o calor sensível latente, né? O sensível a gente ocorre que é quando a gente percebe uma evolução da temperatura, né? Que ele só retira o calor, mas sem alteração do estado físico da matéria. Já o latente ocorre, né? Quando a gente passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, né? A fase que tem a maior concentração de energia envolvida, né? A entalpia. Então agora aqui vamos para a ilustração propriamente dita, né? Aqui ele deu um exemplo bem básico que todo mundo já deve ter feito no churrasco da vida, né? Ele tem água, né? Só que ainda está em formato de gelo, né? E esse gelo está a menos 4 graus, né? E aqui a gente tem a pressão atmosférica, 760 milímetros de Hg. E produto qualquer, aí vocês vão ver pela ilustração que se trata de uma fruta, né, que ele quer refrigerar. Ele pegou um elemento qualquer que estava na temperatura ambiente e vai tentar deixar ele o mais geladinho possível, né? Então o que ele fez? Ele criou aí uma vasilha, né, e colocou uma laranja aí, parece uma laranja, e encheu de gelo. E aí começa
a ocorrer a troca de calor entre os elementos envolvidos, né? A gente colocou um termômetro para verificar a temperatura tanto do produto quanto da substância refrigeradora, né? O líquido refrigerante, né? Então a gente tem os dois marcos lá. O termômetro acusava -4 no gelo e 25 do produto, né? Bom, vamos lá. Aí começa a ocorrer a troca de calor, né? O meio mais quente vai cedendo energia para o menor. E vai ocorrendo mudanças, né? Tanto no gelo, que começa a ganhar calor, tanto com o produto que começa a ceder calor para o gelo, né? E assim vai ocorrendo as trocas aí de calor entre os meios, até chegar no equilíbrio térmico, né? Até aí, sem novidade, tá tendo que a gente estava trabalhando até então na fase de calor sensível. Agora já começou a entrar na parte do calor latente, né? Você vê que o gelo aqui já começou a se transformar em líquido, né? E aí continua ocorrendo a troca de calor. Olha lá, já virou líquido. Aí a temperatura não muda mais, né? Como nós já sabemos, tudo normal. E o produto continua perdendo calor e vai se formando cada vez mais líquidos. A fase latente do produto aí, para usar um trocadilho, vai ficando cada vez mais latente. Até que a troca de calor vai sendo tanta que não há mais gelo na bacia, né? E aí começa o que? Passou da fase latente, a substância refrigerante começa a ganhar calor do produto, né? Quando vai ocorrendo a troca. Até que a gente vai chegar no equilíbrio térmico, né? E aí, estabilizou, nem a substância refrigerante perde calor para o produto e nem o produto perde para o líquido refrigerante. Então a gente chegou na situação de equilíbrio térmico, né? Então aqui já não ocorrerá mais troca de calor. E aí ele faz uma pergunta: o que deverá ser feito para que o produto atinja a temperatura de 0 graus constante, né? Então, ele quer manter o 0 graus constante. A gente voltou um pouquinho os slides, né? A gente faz o que? Mantém o produto na sua fase latente, né? Continua introduzindo uma pedra de gelo, porque aí quando estiver ocorrendo a mudança de fase, a temperatura não se alterará. E isso vai ficar até a gente atingir o equilíbrio térmico, que vai ser a nossa fase latente aí do produto. Aí, ó, equilíbrio térmico. E aí ele faz uma outra pergunta, né? O que deverá ser feito para que o produto atinja uma temperatura de 0 graus constante? A gente já sabe a resposta, né? Que é manter a refrigeração, né? O controle da fase latente da substância refrigerante, né? É isso que a gente já está cansado de saber. E o que deverá ser feito para que o produto atinja uma temperatura constante maior do que 0 graus? Aqui a gente tem uma pegadinha, né? Quer dizer, não é uma pegadinha, né? É uma característica da água, né? Como aqui a gente está falando de água. Se fosse outro produto, seria uma outra resposta. Mas na água, quando ela passa para a fase do gelo, ela se torna sólida, em vez de ela ter o seu volume diminuído, né, que é o normal que acontece com muitas substâncias, com a maioria delas, a água ela se expande. É por isso que quando você põe uma garrafa com água no congelador, e se ela for de gelo, fatalmente ela vai quebrar, porque o gelo ele vai se expandir e vai estourar a garrafa, né? Então aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir a pressão da substância refrigerante, né? Porque nesse caso a gente está falando de água. Se fosse as outras substâncias que a gente usa em refrigeração, com certeza a resposta seria a inversa, né? A gente teria que aumentar a pressão, né? Mas vamos lá. E aqui tem uma explicação, né, disso que a gente está falando, né? Como a gente estava em 0 graus, né? Aqui a gente está falando, ó, a temperatura de uma atmosfera.
a água se congela a 0 graus, né? Ela passa aqui para a região dos sólidos, né? E ela passa para a região dos gases a 100 graus, né? Se nós aumentássemos a pressão, o que ela ia acontecer? Para manter na mesma fase de troca de fase latente, ela estaria com a temperatura mais baixa. Você vê que o gráfico está mais para cá, a gente teria uma temperatura menor que 0 graus, né? Então o que a gente teria que fazer? A gente teria que abaixar a pressão para a água, né? Nesse caso a gente está falando de água. Que aí ó, ela ia estar numa temperatura maior que 0, né? Você vê aqui que a gente tem uma temperatura aqui que é quase irrisória, né? Um pouquinho maior que 0 é o ponto triplo, onde o gelo tem a propriedade de passar direto para a fase gasosa, né? Isso se chama sublimação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que isso aqui não vai ser interessante, que era só para confirmar o slide anterior, né? Então aqui a gente vai falar um pouco das substâncias refrigerantes, né? Então a gente quer que ela tenha uma baixa temperatura de evaporação, né? Porque a gente quer que resfrie, né? Seja não inflamável, não tóxico e inodoro, né? Porque fatalmente isso pode ocorrer um vazamento dessa substância, né? Então que ela não pegue fogo e nem seja tóxico, né? Seria bom para evitar a morte, né, dos usuários, né? E também não pode ser imissível ao óleo lubrificante, né? E aqui outra característica, né? Evaporar com pressões superiores atmosféricas. Isso aí faz parte do ciclo de que a gente vai trabalhar geralmente na temperatura atmosférica. Então aí ela vai favorecer o ciclo do ciclo de refrigeração, né? Aqui a gente vai falar um pouco das principais substâncias, né? E aí a gente tem a nossa tradicional, né? Bom, aí tem o R11, o R12, o R13, o R22. Geralmente o mais comum de ser usado ainda é o R12, né? E aqui a gente tem outros dois líquidos, né? A amônia e a água. Eles dois são muito usados na refrigeração, porém a água já deve ser previamente resfriada. E ela é usada muito em trocadores de calor, torres de resfriamento, ou seja, pré-resfriada. Então vamos falar da refrigeração usando o R12. Bom, aqui é a pressão de uma atmosfera, né, um bar, aí a gente tem a característica desse refrigerante é que ele tem uma temperatura de evaporação de menos 30 graus. E aqui a gente vai ter as variações de temperatura de evaporação com o aumento da pressão. A gente vê aqui que já com 4 bar de pressão, né, 4 atmosferas, ele já evapora numa temperatura razoável aqui, né? Já está bem quentinho aqui, né? Então a gente vai usar esse gás aqui para fazer uma simulação simples, só para conhecer um pouco o princípio básico, né? Vamos lá. A gente tem um vaso de pressão aí, a gente pode até chamar de um botijão, vamos falar assim, que está com uma atmosfera, né? Tá pressão atmosférica normal. E a gente vai colocar o refrigerante R12, que tem a temperatura de evaporação a menos 30 graus. E a temperatura ambiente está em 25 graus. Começa a ocorrer a troca de calor aí. Então vai acontecer o equilíbrio térmico entre o ambiente externo, né, e o interior do vaso de pressão, né? E vamos chegar nos 25 graus. Nisso, a gente define que como a temperatura de evaporação a 1 atm é menos 30 graus e ela está a 25, ou seja, já evaporou há bastante tempo. Então ela está no estado gasoso. Até aí sem novidade. Então, na temperatura de 25 graus, a temperatura de equilíbrio, ela está no estado gasoso. Vamos aumentar a pressão para ver o que acontece. Aumentou a pressão para 2 atmosferas. A temperatura
é elevada, né, nessa compressão aí para 45 graus, né? E aí ela ainda está gasoso, né? Porque ela evapora a menos 10. E aí o ambiente faz a troca de calor. Agora o ambiente trabalha como um líquido refrigerante, um fluido refrigerante, né? Até que a temperatura começa a baixar, começa a ocorrer a troca de calor. Vamos até estabilizar até os nossos 25 graus. Chegou nos 25 graus, ocorre o equilíbrio térmico. E a gente confirma que o estado é gasoso, né? Porque a temperatura de evaporação é menos 10 graus. Então, beleza. Preenchemos mais um dado da nossa tabela. Vamos aumentar a pressão para 3 atmosferas. Para 3 atmosferas, a temperatura de evaporação desse fluido ele aumenta para 10 graus Celsius, né? Então, e o processo de compressão faz ele atingir uma temperatura de 65 graus, né? E fica bem quente, né? E o ambiente está 25, o ambiente vai refrigerar o recipiente até chegar nos 25 graus de equilíbrio térmico. Como a temperatura dele está 25 graus e a temperatura de evaporação é 10 graus, logo o estado vai continuar sendo gasoso. Até aí, beleza também, sem novidade. Agora, aumentando a pressão para 4 atms, já acontece um fato interessante. Já. Nessa condição do ambiente, né? A temperatura de compressão faz com que o fluido a compressão faz com que o fluido atinja uma temperatura de 85 graus. O ambiente está 25, então acontecer a mesma coisa. Troca de calor entre os meios. Vai abaixando, abaixando. Só que aí ocorre o quê? Quando ele chega nos 30 graus, a gente chegou na temperatura de evaporação, né? Chegou na fase latente lá desse fluido, né? Do R12. E aí ocorre a mudança de estado, né? Depois disso, ocorre de novo a troca de calor, né? Porque já estamos na fase sensível do material. E ele se mantém líquido. Então nós sabemos que esse fluido nessa condição ambiente, se o ambiente chegar a 32 graus, ele vai se tornar gasoso novamente, né? Mas vamos manter com a mesma condição atmosférica. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem esse fluido confinado, né? Nessas condições, e a gente vai ligar ele com outro vaso de pressão. Vamos colocar um registro entre os dois, né? Como ele não está pressurizado, né? Ele estava a pressão atmosférica, ele está com ATM no seu interior. Aí agora a gente vai isolar ele termicamente, né? Para que não ocorra troca de calor com o ambiente externo. E esse fluido, nessa condição de 1 atm, a temperatura de evaporação dele é menos 30 graus Celsius. E a gente quer saber qual que vai ser a temperatura interna e qual que é o estado que vai ter aqui nesse recipiente, né, que vai ficar esse fluido. Então aí a gente tem umas temperaturas as temperaturas reais que o fluido vai ocorrer. Supondo que ele venha para cá líquido, né? Para ele estar líquido, né? E aqui é menos 30, ele já se torna gasoso, né? Então, para ele continuar no estado líquido, se ele estiver passando daqui para cá no estado líquido, ele tem que estar numa temperatura inferior aos 30 graus. Por isso que está aos 35 graus aqui, ó. Então, ele começou a descer, né? Ele chegou numa temperatura de menos 35 graus e no estado líquido. Beleza, aí nós retiramos o isolamento térmico. E aí começa a ocorrer a troca de calor com o meio. A temperatura começa a se elevar, né? E quando ela atinge o menos 30, né, que é a temperatura de evaporação, ele entra na fase latente do material. E
começa a ocorrer a evaporação, né? Ele começa a se tornar um gás. E aí, se esse fluxo for contínuo, a tendência é ele começar a refrigerar o ambiente, né? Vamos supor que aqui fosse uma unidade infinita de fluido, né? Nessa condição. O ambiente seria totalmente refrigerado. A gente ia passar a ter um ambiente com menos 30 graus. E até atingir o equilíbrio térmico. Mas a gente sabe que não vai ocorrer, né? Porque aqui a gente tem uma quantidade finita de fluido. Então vamos passar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma nova interligação, né? O fluido que está saindo aqui na condição de vapor, ele vem para um outro recipiente, né? E aqui a gente tem vapor a 1 atm, né? E ele está na temperatura de menos 35 graus. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai injetar pressão nesse fluido para 4 atm. E a gente vai ter condições iniciais do que estava aqui antes no primeiro recipiente, né? A gente retirou daqui, pressurizou novamente, passou para mais 30, né? E aí o que aconteceu? Essa temperatura é maior que o ambiente, então ele passa para o estado líquido novamente. E aí o que a gente faz? A gente faz a interligação de novo entre o primeiro recipiente, e aí a gente conseguiu formar o ciclo frigorífico básico. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso registro, né, que vai fazer a função de não liberar de uma vez todo o fluxo do fluido, né? E aí são o caminho do fluido, né? Ele vem para cá, passa por uma válvula de restrição, né, ou expansão, vem para essa unidade aqui que vai transformar o líquido em vapor. Depois ele vai sofrer uma pressão que vai fazer o contrário, né, vai transformar o vapor em líquido. E aí o ciclo continua. Então a gente tem o compressor, a gente tem um dissipador de pressão, né, de expansão. Aqui são troca de calor, mas ele vai já dar o nome original dele, ó. Os dois são trocadores de calor, só que um passa de uma fase, da fase gasosa para o líquido, e o outro do líquido para o vapor. Ó, líquido e vapor. Então a gente sabe que vem daqui para cá líquido e aqui vem vapor e continua o ciclo, né? Sabendo que aqui para o compressor ele tem que trabalhar sempre com vapor para evitar problemas de calça hidráulico, né? Problemas de origem mecânica no próprio funcionamento do compressor. Então aqui a gente tem o nome dessa unidade, é o evaporador, e aqui o condensador. E aqui a gente tem a diferença de pressões, né? O que acontece? Desse lado aqui a gente trabalha com baixa pressão, né? E desse outro lado a gente trabalha com alta pressão. E aí a gente tem os componentes básicos, né? Que são o compressor, os trocadores de calor, né? O evaporador e o condensador, o dispositivo de expansão e a substância refrigerante, né? Então aqui a gente tem o compressor, que a função dele é aumentar a pressão de um sistema, né? E o compressor ele pode ser diferenciado quanto à sua construção e quanto o modo de compressão, né? Então ele pode ser hermético, né, que é aquele que é totalmente fechado, que não permite manutenção nos seus componentes internos. O semi-hermético, né, que ele tem alguns componentes que são blindados, mas ele também tem ligação com o motor. E tem o aberto, né, que são aqueles que tem menos eficiência, né? Eles ele pode ser feita a manutenção 100% dele, porém eles são mais suscetíveis a vazamentos, a falhas,
devido à própria construção dele, né, que é difícil fazer a estanqueidade do elemento com muitos pontos de fuga de gás. E aqui, quanto à compressão, ele pode ser o alternativo, né, com pistões, o centrífugo, né, com aquela parte de rotores e palhetas, né, e o de parafuso, que é aquele que nós vimos na aula passada também, que tem um parafuso que são basicamente duas roscas, né, uma rosca macho e uma rosca fêmea, que vai comprimindo o fluido e fazendo ele seguir a direção da hélice da rosca. Aqui a gente tem um resumo do ciclo frigorífico básico, né, aplicado no sistema de ar-condicionado. Né? De acordo aqui com as legendas, a gente tem a zona de alta pressão e a zona de baixa pressão, né? O que vai definir, né, que alta pressão é o que está depois do compressor e antes da válvula de expansão, né? E a baixa pressão é o que está depois, né, da válvula de expansão e antes do compressor, né? O que está aqui em laranja, né, conforme a legenda, é a fase que o fluido refrigerante ainda está líquido, e em azul é a fase onde ele está gasoso, né? Compressor, vamos começar pelo compressor aqui, já que é um ciclo. Vamos começar pelo compressor. O compressor ele é o dispositivo responsável pela compressão, né, e a circulação do agente refrigerante no círculo, né? Ele serve também como meio, né, como a gente falou, né, separação da linha de alta pressão, né? Por quê? Porque ele pega o ar que já está em formato já está gasoso, né, já está no formato de vapor, né? Sai do evaporador, ele, pela baixa pressão que ele gera aqui na câmara, ele suga o fluido, e aí esse fluido ele é comprimido aqui e é enviado ainda na forma de gás, né, pro condensador, né? E o condensador, né, nada mais é do que um trocador de calor, né, que tem a finalidade de retirar o calor do agente refrigerante, né? E como é que ele faz? Aqui o agente refrigerante ele está gasoso e ele está na fase de superaquecimento, ou seja, ele está em alta pressão e alta temperatura. O condensador faz com que o ar externo aqui, geralmente nos ar-condicionados a gente tem um ventilador grandão aqui, que ele insufla o ar, né? E o ar externo retira o calor do fluido. E aí, esse fluido ele chega na temperatura de saturação, né? Ele chega na fase latente dele. E aí, ele chegando na fase latente, ele passa do gasoso pro estado líquido, né? Ocorrendo a troca de energia e a diminuição da temperatura. E aí ele segue pelo sistema aqui. Aqui ele já está em alta pressão, porém ele está líquido, né? E aí quando ele chega na válvula, a válvula ela é uma restritora, né? Tanto de pressão quanto de vazão, né? Aqui ele permite passar um pouco quantidade de fluido, né? E aí vai ficar uma pressão bem baixa aqui, ó. Já cai na média de, aqui está em uns 4 bar e aqui vem para 1 bar mais ou menos, né? Por média aí. E aí passando pela válvula, ela segue o caminho, né? E ele vai chegar no evaporador. Por quê? Porque o ar aqui ele já está ele está líquido, mas aqui ele vai passar para a fase latente, ou seja, ele vai começar a receber calor do meio onde ele quer refrigerar, né? Vai fazer uma troca de calor com o meio, e esse ar que aqui ele tá na condição
de líquido comprimido, ele começa a ganhar calor e aí ele chega na sua fase latente, né? E recebe calor e passa para a sua fase gasosa, né? E aí o ciclo continua. Esse aqui é o básico aqui de um sistema de ar condicionado, mas também poderia ser um refrigerador, onde a gente teria o compressor. Aqui a gente teria aquela parte do lado do congelador, né? Serpentina que vai no ambiente interno, né? E aqui seria aquela parte de trás lá onde é que a mulherada gosta de ficar secando uma meia, uma roupa lá que pegou uma chuva. É aqui essa parte que a gente vai secar no condensador. Agora vamos ver uns detalhes desses componentes aqui, mas coisa bem rápida. Aqui nós temos as serpentinas, né, que ela pode ser usada tanto para ser um condensador ou um evaporador, né. Esse aqui vamos pensar que seria a parte de trás da geladeira, né. Então aqui ele está fazendo o papel de condensador, né. Ele vai pegar o ar que está saindo do compressor, né, que está gasoso, e vai condensá-lo, né, transformá-lo em líquido, né, e vai efetuar aí a troca térmica, né. Aqui já seria o evaporador, né. Ele está entrando em fase líquida, né, na sua fase latente, né, e ele está com baixa pressão. E aqui ele vai trocar calor com o meio e vai refrigerar o ambiente, né. Então aí ele vai sair da fase líquida para o gasoso, né. Aqui a gente tem o elemento que pode ser um quanto o outro, né. Pode ser tanto um condensador ou um evaporador, né. Vai depender qual a temperatura do meio que está entrando aqui. Se ele está entrando líquido aqui, e aí então a função dele ele vai ser um evaporador, porque ele vai estar entrando líquido, frio, e vai circular um ar nesse sentido aqui que vai refrigerar o ambiente. Então ele vai passar de líquido para o gasoso, né? Vamos pensar que é a mesma coisa, mas vamos pensar que esse aqui vai fazer o contrário. Ele está saindo o ar quente do compressor, né, em forma de vapor, e aí o ar passa por aqui na função de refrigerar o líquido, né, e aqui o fluido, e aqui ele sai no formato de líquido. Aqui temos outras fotos das serpentinas, né? Aqui já é um outro tipo de trocador de calor, mas é um trocador, o tub in tub, né, que serve mais para líquido e líquido, né? Então aqui a gente vai ter um fluido circulando aqui e o outro mais externamente, né? Aqui dá para ver, ó, um fluido passa por aqui, né, no interior, e provavelmente o líquido mais gelado, né, vai ser por volta e vai refrigerar o interno, né? Aqui a gente tem as duas seções, um líquido vai passar por aqui e o outro passa por aqui, fazendo a troca térmica. Aqui a gente tem o Shell in Tub, né? Mais ou menos o mesmo sistema, né? Só que vai ter uma maior eficiência porque há um maior caminho de circulação aqui. O fluido passa por esses orifícios aqui, pelos tubos, né? E aqui vai ter o outro líquido refrigerante que vai fazer a troca de calor aqui por fora, circulando aí no interior desse tubo aí, dessa casca, né? Aqui a gente já tem uma imagem de uma válvula de expansão, né? Dá pra ver que o fluido tem um longo período a percorrer. E aqui tem os modos de fazer a restrição da vazão desse fluido, né? Essa aqui que vai ser a que vai proporcionar a saída quando ela mudar lá de alta pressão para baixa pressão. E aqui a gente tem só mais alguma ilustração, né, mostrando não, um condensador, né, que já está linkado ao compressor, né? Então sai do compressor, o vapor ainda aquecido, esse ventilador expulsa o calor de dentro do fluido de
dentro do condensador, né? Fazendo com que o fluido passe do estado gasoso para o líquido. Bom, pessoal, é isso aí. O que tinha para falar disso aí, eu sei que muita gente já conhece tudo isso que eu falei, né? Mas é mais para dar uma ilustração aí e mostrar aquela apresentação inicial, onde dá para dar uma boa ilustrada de como que é o sistema do ar-condicionado. É isso aí, pessoal. Desculpa aí a demora aí, mas valeu. Obrigado.